E aí, rapidamente, passamos para a aula 3. Na aula 3, nós vamos conhecer um pouquinho sobre esse mês de junho, no dia 5 de junho, foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, certo, gente? O Dia Mundial do Meio Ambiente. E essa aula, ela vai tratar um pouco sobre como vocês podem, o que você deve fazer, né, para preservar o nosso meio ambiente, que já está tão, né, destruído. Então, algumas dicas vão aparecer aqui nesta aula. E aí você vai copiar o temazinho, aula 3 no seu caderno, tal, tudo bonitinho. Então, para você saber um pouco mais sobre o meio ambiente também, você pode acessar esses sites aqui, ó, copiando e colando no seu navegador do Google, né, clicando também para poder acessar e ver um pouco mais, estudar um pouco mais. Esses sites aqui é justamente para vocês lerem e aprenderem, certo? Sobre o meio ambiente. Olha, tá tudo aqui os dois sites. E aí, quais são as atividades? A atividade é a seguinte: diz assim: no dia 5 de junho, comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Ultimamente, o Brasil não tem muito o que comemorar, devido a inúmeros retrocessos que o governo tem assinado. Leia o texto a seguir, retirado do site das Nações Unidas, que faz o chamado pela restauração do meio ambiente. E esse texto ele está em inglês, tá? Então, esse texto está em inglês, vocês vão ler. Professora, mas eu não consigo ler inglês. Tenta usar o Google Tradutor, tenta traduzir, tenta ver o que você, as palavras que você conhece, enfim. Mas é preciso que você tente fazer um entendimento desse textinho aqui, né? E aí a dica que eu dou é que você consiga, que você use o Google Tradutor, tá? Para compreender o texto. Depois que você compreender o texto, você conseguir ler o texto, esse texto aqui, certo? Você vai para as perguntas, né? Questão 1. Na questão 1 é você ler o texto, ok? Retirado dos sites das Nações Unidas, enfim. E aí, na questão 2, você tem um vocabulário das palavras que foram retiradas ali daquele texto. Support é apoiar, dar base. Healthier, mais saudável. Aims, objetivo. Health, parar. Poverty é pobreza. Find out, descobrir. E climate change é mudanças climáticas. Eu ainda não coloquei aqui, mas eu vou colocar, tá? É climate change, mudança climática. Vamos lá. Então, ao abrir o site, os sites que eu coloquei lá em cima, esses daqui, ó, você vai se deparar com algumas coisas que você precisa fazer. Então, ao abrir o site, há uma pesquisa sobre o que temos feito para ajudar o meio ambiente. Então, lá no próprio site sobre o meio ambiente, se você for conseguir navegar, ele pergunta o que é que nós temos feito para ajudar o meio ambiente. Marque as ações que você se identifica e pratica, né? E pratica mais. E escreva em português a ideia principal de cada ação. Por exemplo, clean up garbage. Se você pratica essa ação, você vai, professora, mas eu não sei o que significa isso. Você vai buscar o significado no Google, tá? E aí, se você pratica essa ação aqui, você vai explicar como é que você faz isso, tá? Following a sustainable diet. Se você segue uma dieta sustentável, você vai dizer, aqui você vai detalhar, né? Qual é a ideia principal de você seguir? Por que nós seguimos dietas, né? Para quê? Para ficarmos bem da saúde, da nossa saúde.
E aí aqui ainda tem dizendo uma dieta sustentável. E o que é uma dieta sustentável? Né? Como é que se faz uma dieta sustentável? Que eu uso para fazer uma dieta sustentável? Né? Taking care of our garden or outdoor space. O que será isso? Vou buscar no Google Tradutor para eu traduzir para depois eu escrever sobre, ok? E por aí vai, tá? E por aí vai seguindo essa atividade que você vai fazer, tá bom? Então, tudo que você precisar de tradução, tente fazer pelo Google Tradutor, ok? Para você conseguir responder essas questões. Copie em inglês e lá você faz a tradução do ladinho, em cima aqui, e do lado você coloca a ideia principal do que significa isso aqui e sobre o que você acha, ok? Mais adiante, as mudanças climáticas, climate changes, e superaquecimento do planeta, né, global warming, e em ritmo acelerado tem resultado em uma catástrofe ambiental. No entanto, todos podemos fazer pequenas ações, como desligar os eletrodomésticos da tomada. Por exemplo, se a gente faz isso, desligar os eletrodomésticos das tomadas, nós estamos ajudando o meio ambiente. Separar o lixo reciclável para os catadores, estamos ajudando o meio ambiente. Apagar as luzes e economizar energia e água, isso também estamos praticando ações sustentáveis. Já pararam para pensar nisso? Que se você apagar a luz, se você está fazendo uma comida, você não deixar o fogo ligado sem a panela lá para estar cozinhando, né? Ou seja, várias ações que podemos fazer dentro da nossa casa, estamos tendo ações sustentáveis e podemos com essas ações ajudar o meio ambiente, ok? E aí você vai ler o texto a seguir que explica mais sobre esses termos que estão usados no dia a dia, como as mudanças climáticas. Você vai ler aqui esse texto para compreender um pouco mais sobre as mudanças climáticas. Está em inglês de novo, Google Tradutor. Usem o Google Tradutor, ok? E aí, gente, aqui embaixo você vai ter mais atividade, como por exemplo essa aqui, ó. Circule as palavras que você ainda não conhecia e sublinhe as que você já conhece no texto. Então, a partir do momento que você lê o texto, né? Você leu esse texto aqui, e você descobriu mais algumas palavras, você achou algumas palavras interessantes, o que é que você vai fazer? Você vai colocá-las aqui nesse espaço e você vai colocar a tradução delas do lado. Como, por exemplo, most boring. O que significa most? Você vai construir, na verdade, você vai formar um vocabulário de palavras que você achou importante e interessante dentro desse texto aqui em cima, ok? E aí você vai construir aqui embaixo. Por exemplo, most worrying. O que significa most worrying? Mais preocupante. E aí você tira outras palavras, vai colocando aqui e vai colocando o significado do lado. Beleza? Com isso, vocês vão construindo um vocabulário sobre desenvolvimento sustentável e meio ambiente, ok? Aqui nós temos mais let's take action. How can you help to save the planet and avoid global warming? Essa pergunta aqui, Google Tradutor, tentem fazer a tradução dela para responder o resto, né? Ela é importante. Então, aqui, ó, escreva e ilustre algumas ações que todos podemos fazer para ajudar a salvar nosso planeta. Compartilhe com sua família e amigos, cole lembretes em casa e lembre-se de escrever as dicas em inglês. Exemplo. Por exemplo, se você quer ajudar e a praticar essas ações para melhorar o meio ambiente ou então para viver de uma forma sustentável, você pode tomar algumas ações, como por exemplo, quando você está em casa, você pode escrever lá
Se tem alguém dentro de casa que adora deixar as luzes acesas, você pode escrever uma plaquinha do lado, né, dizendo, ó, desligue as luzes, e para ficar melhor ainda, você pode fazer isso em inglês. Coloca lá em inglês, turn off the lights. Então, quando você escreve turn off the lights, turn é apertar e off é desligar. Então, desligue as luzes, certo? Então, apague as luzes ou desligue as luzes. Por exemplo, tem uma outra coisa, tem gente que adora deixar a torneira do chuveiro ligada e fica lá assim, saboando, cantando. Ou seja, você está gastando água, você está agredindo o meio ambiente, porque hoje em dia nós já temos praticamente lugares que as pessoas não têm água nem para beber. E nós temos o tempo todo. Então, o que a gente pode fazer? Economizar. E quando você economiza, a conta de água vem mais baixa, por exemplo. Se você quer colocar lá no banheiro para dar um aviso para alguém que gosta de gastar bastante água quando está debaixo do chuveiro, você pode escrever em inglês também uma mensagenzinha lá, um cartazinho perto do chuveiro, por exemplo, close the tap. O que é close the tap? Feche a torneira, ok? Então, tem várias coisinhas que você pode fazer na sua casa, né? Por exemplo, aqui, ó, nesse quadradinho aqui é para você colocar algumas ações que você pode tomar dentro da sua casa, como colocar essas placas que eu dei como exemplo aqui, ó. Reuse the water machine to flush, ou seja, aproveita a água da máquina de lavar para dar descarga. Tem gente, pessoal, que faz isso mesmo, pega a água quando está lavando roupa, ela tem uma mangueira que ela vai para um cano e o cano joga a água fora. Então, aquela água que você tira é só cheia de sabão. O que você pode fazer? Pegar o cano da máquina, botar para dentro de um balde, e aquela água ali, quando você está utilizando, você pode usar água para lavar o banheiro. O que você faz? Você economiza litros e mais litros de água que você iria usar o banheiro. Você vai usar da máquina para lavar, para colocar no vaso, enfim. Você pode usar para aguar a planta, você pode reutilizar. Então, isso aqui significa reuse the water machine to flush. Ou seja, aproveite a água da máquina de lavar para dar descarga. Uma outra coisa é use a broom to clean the street, not a hose. Ou seja, use a vassoura ao invés da mangueira para lavar o chão. Quantas pessoas não pegam a mangueira de água, né, com água, tanta gente precisando de água e a gente desperdiça. Use a vassoura ao invés da mangueira para lavar o chão. Tem gente que faz isso. Ao invés de você usar uma vassoura e varrer e tirar toda a sujeira da sua calçada, as pessoas usam a mangueira. E quando você usa uma mangueira, você está gastando muita água. É muita água que você está gastando. E isso faz o quê? Agride o meio ambiente, porque você está estragando, né? E você vai fazer com que mais água seja gasta, e aí também agride o seu bolso. Ok, gente? Então pensem nisso. Beleza?